Vamos olhar para a campanha eleitoral com a ajuda de Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto da Média Livre, e Duarte Maires, analista político. Bom dia aos dois, bem-vindos e obrigada pela presença. Começamos por esta segunda parte da sondagem de Intercampos para o Now. Já não era novidade, Armando, que, pelo menos nos restantes estudos de opinião, que André Ventura perderia com qualquer um dos candidatos numa segunda volta, mas surpreende esta questão de Marcos Mendes ganhar a todos menos a Coutinho de Figueiredo, estando presente numa segunda volta das eleições? Não, é absolutamente normal. É normal que André Ventura perca para todos, porque André Ventura tem uma grande legião de seguidores. É hoje o líder partidário com o maior carisma, claramente, mas também tem o maior nível de rejeição. E o nível de rejeição do Chega é claramente superior ao grande número, ou mais de 1 milhão de pessoas que vai votar no André Ventura. Portanto, isso é absolutamente normal. Em relação ao fenómeno de Coutinho, e Coutinho teve na primeira semana extraordinária de campanha e teve uma segunda semana desastrosa. Vamos ver o que é que isso vai significar. Se reflete ou não no voto. Agora, é muito forte, particularmente no eleitorado mais jovem. É claramente tinha as intenções de voto maiores, particularmente até abaixo dos 30 anos, claramente o líder. Mas olhando aqui para... esse eleitorado, com outra faixa diferente, com o André Ventura. Claramente, a par de Ventura, o candidato mais popular nessa faixa etária. Para estes dados que nos mostram que Coutinho de Figueiredo seria o único candidato capaz de vencer a Luís Marcos Mendes numa segunda volta. Sim, mas essa segunda volta é impossível. Diz-nos que o PSD poderia ter repensado aqui esta carta, esta proposta feita por Coutinho, ou não? Há aqui uma questão importante, que é a direita já não é maioritária em Portugal, é hegemónica. A direita tem 2/3 no Parlamento e tem 2/3 do poder de voto atual. Portanto, com 2/3 do poder de voto, a direita elegeria naturalmente o Presidente. Mas isso pode não acontecer no cenário em que, se for André Ventura e António José Seguro. António José Seguro, de esquerda, pode ser eleito por grande parte da direita. Portanto, e isso, de facto, é um problema da direita, que não encontrou aqui um líder que aglutinasse esse imenso eleitorado. Esse líder existe, não tem perfil para ser presidente, não quer ser presidente. Se fosse, ganharia com mais de 60% dos votos e chama-se Pedro Passos Coelho. Duarte Maires, antes de irmos ao balanço da campanha, como é que olha para estes dados em concreto? Os cenários de uma eventual segunda volta. Durante estes últimos 15 dias e já antes fomos bombardeados com uma quantidade de sondagem, portanto há um bocadinho de sondagens para todos os gostos, as amostras são curtas, mas dão para tirar aqui algumas tendências. E portanto, eu aqui tenho que concordar, se a direita não estivesse tão dividida, nunca haveria hipótese de António José Seguro pelo menos crescer tanto e crescendo o suficiente para ir a uma segunda volta, ganhar umas eleições. É o cenário mais imprevisível de todos há uns tempos atrás. E portanto a direita dividida desta forma impossibilita que, estando tão hegemónica como está no Parlamento e como as sondagens indicam que há uma grande aderência, uma grande votação dos eleitores mais à direita, essa questão não existe. E depois existe ainda uma coisa... um erro colossal por parte da direita. Embora a esquerda também esteja fragmentada nesta eleição. Mas está fragmentada, mesmo que estivesse unida, não seria mas de uma forma muito igual. Residual, porque a fragmentação à esquerda reside no Bloco de Esquerda e no PCP no Livre, que oscilam entre votações de 0 a 2%. E, portanto, não é... E aí o voto útil poderá até reverter ligeiramente, não de uma forma muito massiva, porque valem muito pouco, de facto, mas é António José Seguro. E depois há aqui ainda outro ponto que torna estas sondagens que vão aparecendo um fator imprevisível, que é a quantidade de indecisos que elas apresentam. É que dá os 20 e tal % que vão aparecendo consecutivamente nas sondagens, pode dar para mudar a eleição. E, portanto, eu não me admiro que haja uma surpresa ainda no momento em que as pessoas votam, e eu até dou um exemplo pessoal. Quantas vezes, na última eleição presidencial, eu ia convicto de que não ia votar no professor Marcelo e acabei por votar porque não havia outro melhor. E, portanto, muitas vezes, quando estamos naquele momento, é quando decidimos em quem queremos votar. E, portanto, até à data, até ao momento em que estamos a votar, pode haver essa oscilação. Portanto, os indecisos aqui também não permitem isso. O que a sondagem, de facto, permite ver, aliás, todas elas, muito consistentemente, é a taxa de rejeição que Ventura tem. Portanto, um voto de André Ventura na primeira volta pode ser um voto desperdiçado, porque numa segunda volta sabemos que ele perde com todos os candidatos.
E há que dizer que esta taxa de indecisos, esta percentagem aumentou de dezembro, neste barómetro, para agora. Um em cada 5 portugueses ainda não sabem quem vai votar por mim. Armando, olhando para as 2 semanas de campanha, notas positivas, surpresas, notas negativas? O que é que destacas? Nota positiva para a primeira semana de Coutrinho. Claramente, Coutrinho, a partir desta semana, na segunda-feira, foi realmente um dia negro. Não só a notícia do assédio sexual, mas particularmente aquele que depois perdeu a cabeça sobre o apoio ao Ventura. Ele queria captar o eleitorado de Chega precisamente para dizer aos candidatos de Chega: se não querem um candidato de esquerda, votem em mim e eu vou ganhar. Só que correu-lhe mal, e depois a questão do assédio, e esta semana andou atrás desse prejuízo e claramente fica marcado por isso. E ontem aquela declaração de atacar os jornalistas, quer dizer, os mensageiros não são os culpados. Aqui é uma questão importante para esclarecer. Eu não vou falar de facto concreto, porque isso, mas todas as questões de assédio sexual claramente são para levar muito a sério. E depois a pessoa que está envolvida ontem voltou a reafirmar o Fez caso. Um comunicado? Portanto, esta semana correu melhor, mas a primeira semana, portanto, Coutrinho está num dos pontos positivos, no outro ponto negativo. E o Almirante, para quem não tinha experiência política... Não, foi um desastre completo. Em termos de campanha? Foi um desastre completo. Eu, por acaso, hoje, um artigo meu que sai no Jornal de Negócios, cito uma frase que já tinha escrito, lembrando o que Romário disse de Pelé: calado é um poeta, e de facto, quando o Almirante tinha aquela dimensão, aquela que agora chamam gravitas, um homem, parecia uma réplica do Ianes, tinha quase 70% dos votos, à medida que foi falando. Foi caindo, e nesta sondagem... foi desastre em desastre. No entanto, ainda está na corrida, e eu não o tiro fora de ser um dos putativos candidatos para a segunda volta. Eduardo Maires, como é que foi esta campanha? Que balanço é que faz, para concluirmos? Portanto, aqui o balanço parte muito semelhante, eu aqui corroboro as palavras que foram ditas, mas há de facto aqui alguns fenómenos, e de facto desta campanha talvez, creio que foi a campanha até agora, somando todas, mais histriónica e mais espalhafatosa que nós vimos. Nós vimos cozinhados, vimos danças, vimos... aliás, foi uma altura em que parecia a campanha do Got Talent ou do The Voice. Cantavam, faziam karaoke, e, portanto, houve uma dimensão de espetáculo que, francamente, para a tal grávidas em volta de um cargo presidencial, talvez seja excessiva. Aqui isto beneficia Coutrinho, porque é muito mais forte dos mais novos e mais fraco no eleitorado, na franja dos mais velhos. Mas, quer dizer, eu nunca pensei ver Gouveia Melo a andar de moto ou a fazer um rapel, e, portanto, há coisas que, de facto, não me parecem esmatórias. António José Seguro parece que foi o que se manteve um bocadinho mais firme, mas ontem já estava... Como é que avalia? António José Seguro faz uma campanha perfeita porque ganha com os erros dos adversários, e ainda antes de começar bem a campanha, o debate televisivo entre Marques Mendes e Gouveia Melo, sai claramente vencedor e sai como uma hipótese válida de poder ganhar estas eleições à segunda volta. Ele cumpriu aquela máxima que, enquanto os teus inimigos cometem erros, não te intrometas. E de facto ele beneficiou com isso. Mas foi de facto uma campanha ligeiramente levada por esse lado mais do espetáculo. Portanto, as causas ficaram sempre muito para trás. E agora com esta questão do Coutrinho na segunda semana, que de facto marcou abafou outros temas, então aí os temas do país menos se debateram. Sim, como é natural, face à gravidade da situação. Armando Esteves Pereira e Eduardo Maires, muito obrigada pela presença. Um bom fim de semana. Obrigado. E um bom dia eleitoral.